Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula aí de saúde coletiva 2 e hoje o nosso assunto iremos tratar de Política Nacional de Humanização, a famosa PNH, tá? Então, essa política foi desenvolvida aí pelo SUS, tá? Como forma de humanizar a assistência, né, na enfermagem. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa política, tá? Então vamos lá, vamos iniciar. Então aí falando sobre um pouquinho da introdução, quais são os princípios e os princípios norteadores dessa política, tá? No contexto geral, essa política ela foi lançada em 2003, tá? Conhecida como Política Nacional de Humanização, a PNH. E ela visa colocar, o objetivo dela é colocar em prática os princípios do SUS, tá? Dentro do cotidiano dos serviços de saúde e proporcionar mudanças de modo de gerir e de cuidar das pessoas, tá? Então essa política ela veio com esse objetivo, tá certo? Colocar em prática os princípios do SUS. A Política Nacional de Humanização, ela estimula a comunicação entre os gestores, né, que são as pessoas que vão gerir, são os cargos mais elevados, falando aí de hierarquia, os trabalhadores da saúde, a equipe de enfermagem, a equipe médica, fisioterapeuta, enfim, todos os profissionais que prestam assistência à saúde, e aos usuários, que são aquelas pessoas que irão receber esses cuidados, para construírem processos coletivos de enfrentamento de relações e de poder, trabalho e afeto, que em muitas circunstâncias resultam em atividades e práticas desumanizadas, tá? Que inibem aí a autonomia e corresponsabilidade dos profissionais da saúde em seu trabalho e também dos usuários, ou seja, das pessoas que irão receber os cuidados, a capacidade deles cuidar de si mesmo. Então, essa foi uma definição, tá, de 2013. Essa política ela foi lançada em 2003. A Política Nacional de Humanização, ela é uma política transversal. Quando fala de transversal, é que todos estão no mesmo nível, tá? Ninguém é superior que ninguém, não é vertical, tá? Ela é transversal, tenta atingir a todos da mesma forma. Então, ela vai sugerir que ultrapasse fronteiras, tá? Com diferentes núcleos de saber, com diferentes profissionais, tá? Uma equipe multiprofissional, equipe de enfermagem, equipe médica, equipe de fisioterapeuta, psicólogos, dentistas, enfim, todos os profissionais no mesmo nível, para que se possa produzir saúde. O slide foi repetido, desculpa. Essa política ela vai se estruturar a partir de princípios, tá? De métodos, diretrizes e dispositivos. Quais são os princípios dessa política? Transversalidade, como eu já falei para vocês, tá? Deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS no mesmo nível. Indissociabilidade entre atenção e gestão, tá? As decisões da gestão vão interferir diretamente na atenção à saúde. Então, a gestão ela não pode ser separada da atenção, elas têm que trabalhar de forma unidas, tá? Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos, de quem vai receber a saúde, e dos coletivos. Então, qualquer mudança que ocorrer na gestão e atenção é mais concreta se construída com ampliação da autonomia e da vontade das pessoas que estão envolvidas nesse processo, tá? Tanto a gestão, quanto os profissionais, quanto os usuários, que vão compartilhar responsabilidade, ou seja, cada um tem a sua responsabilidade, tem o seu papel dentro do cuidado. Quanto ao método, tá? Essa política de humanização, tá? Também conhecida aí como Humaniza SUS,
Aposto na inclusão de trabalhadores, de usuários e de gestores na produção e na gestão do cuidado e dos processos de trabalho. Então, essa é a população envolvida, tá? O usuário, quem vai receber os cuidados, a saúde, né, a humanização. Os trabalhadores, aqueles que vão estar desempenhando as ações, e os gestores, tá, que vão estar gerindo. Então, a comunicação entre esses três atores do SUS provoca movimentos de perturbação e de inquietação na política, tá? Que consideram o motor de mudanças e que também precisam ser incluídos como recursos para proporcionar saúde. Então, os três atores do SUS são o usuário, o trabalhador e os gestores. Então, mais uma vez, tá? Trabalhadores, usuários e gestores, que é igual à produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho. Quanto às diretrizes dessa política, ela vai seguir aí, uma das diretrizes é acolhimento, né? Acolher e reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. Então, a gente precisa ouvir, a gente precisa acolher esse usuário, tá? Perceber qual é a necessidade que ele está tendo no momento. Então, para esse acolhimento, é necessário que se tenha uma escuta qualificada, o compromisso e também o vínculo entre os atores envolvidos, tá? Então, é preciso saber ouvir, é preciso saber identificar qual é a necessidade do usuário, tá? E o estabelecimento do vínculo, tanto do usuário quanto do profissional da saúde. Outra diretriz é a gestão participativa e congestão, tá? Que expressa tanto a inclusão de novos sujeitos no processo de análise e de decisão, quanto a ampliação das tarefas de gestão. Espaços para desenvolvimento de rodas, colegiados, gestores, câmeras técnicas e gerência de porta aberta, tá? Então, gerência participativa e congestão é quando a gerência ela se faz, digamos que ela se faz ser procurada, tá? Então, as pessoas têm uma maior facilidade de ter acesso à gerência, tá certo? Que é a conhecida aí como gerência de porta aberta, para resolverem questões que possam aí inibir o processo do trabalho. Outra diretriz é a valorização do trabalhador. É importante que se dê visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisões, e apostar em sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. E também outra diretriz é a defesa dos direitos dos usuários. Então, todos os usuários da saúde têm direitos garantidos por lei, e todos os serviços eles devem incentivar que o usuário conheça quais são os seus direitos, tá? E assegurar que esses direitos sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção do usuário até a alta. Outro princípio que a Política Nacional de Humanização ela traz é sobre o acolhimento com classificação de risco, tá? Esse acolhimento com classificação de risco é um processo dinâmico, tá? Por meio do qual vão identificar os pacientes que necessitam de tratamento prioritário e mais rápido, tá? Em virtude daquelas pessoas que têm maior risco e vulnerabilidade, tá? Para o adoecimento. Então, de acordo com o Brasil 2004, a humanização, como conjunto de estratégias para alcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúde no SUS, estabelece-se como construção, ativação de atitudes estético-políticas em sintonia com o projeto de corresponsabilidade e qualificação dos vínculos interprofissionais e entre esses e usuários na produção da saúde.
Então, aprofundando a temática, né, temos a seguinte descrição desses conceitos. Acolhimento, tá? Que é uma das diretrizes de maior relevância política, ética e estética na Política Nacional de Humanização e Gestão do SUS. Política, que implica o compromisso coletivo de envolver e estar e potencializar o protagonismo em vida nos diferentes encontros. Ética, que corresponde ao envolvimento, né, do compromisso com o estabelecimento do outro, nas atitudes de acolhê-lo em suas diferenças, em suas dores, alegrias, modos de viver, sentir e estar na vida. E estética, que diz respeito às invenções de estratégias nas relações e nos encontros do dia a dia que contribuem para dignificar a vida e para construir a nossa própria humanidade. Quanto aos dispositivos, diretrizes específicas por nível de atenção, tá? Quanto aos dispositivos, para viabilizar os princípios e os resultados esperados com o Humaniza SUS, a Política Nacional de Humanização, ela vai operar os seguintes dispositivos, tá? Aqui atendidos como tecnologias ou modos de fazer. Então, um dos dispositivos é de humanização, né, para o processo de humanização. É a classificação de risco, tá? Então, a classificação de risco entra como dispositivo de humanização. Se tem uma equipe de referência e de apoio matricial, projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletiva, ou seja, ver o indivíduo no particular, né, como ser único, e ver esse indivíduo também no ambiente social. Projetos de construções coletivas, tá, de ambiência, colegiados de gestão e contratos de gestão. Então, os dispositivos também é um sistema de escuta qualificada, tá, para os usuários e trabalhadores da saúde. Então, para que se tenha esse sistema de escuta qualificada, é necessário que se tenha uma gestão, uma gerência de porta aberta, ouvidorias, né, que vão receber tanto elogios quanto reclamações, grupos focais e pesquisas de satisfação, tá? Então, é sempre bom estar fazendo pesquisa enquanto a população e quanto aos trabalhadores de como está sendo o gerenciamento da saúde, tá? Projeto acolhendo as famílias e uma rede social participante, tá? Visita aberta, direito de acompanhante e envolvimento no projeto terapêutico. Programa de formação em saúde, trabalhos e comunidades ampliado em pesquisa. Programas de qualidade de vida e saúde para trabalhadores da saúde e grupos de trabalhos de humanização. Então, esses são dispositivos que a gente pode encontrar na Política Nacional de Humanização. Como marcas prioridades da política que deverão ser alcançadas, tá? Então, as prioridades da política é reduzir as filas e o tempo de espera, tá, dos usuários, ampliar o acesso e proporcionar um atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco, que aí segue a classificação de risco, tá? Todo usuário do SUS saberão quem são os profissionais que vão cuidar de sua saúde e os serviços de saúde se responsabilizará por referência territorial. As unidades de saúde devem garantir as informações ao usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede social, tá? A pessoa que ele confia, de livre escolha, e os direitos do Código dos Usuários do SUS. Então, eles devem ter conhecimento também dos seus direitos. As unidades de saúde vão garantir uma gestão participativa aos trabalhadores e usuários, assim como uma educação permanente aos trabalhadores, tá? Sempre está capacitando, sempre está oferecendo curso de capacitações aos trabalhadores. Então, a gestão, ela deve ser uma gestão de porta aberta, acessível, tanto aos usuários quanto aos trabalhadores, para que a qualidade na assistência à saúde seja excelente. Quanto às diretrizes específicas por nível de atenção, tá? Então, na atenção básica, deve-se elaborar projetos de saúde individuais e de forma coletiva, tanto para os usuários e sua rede social, considerando
aí as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde de cada indivíduo. Incentivar as práticas de promoção à saúde. Estabelecer as formas de acolhimento, tá? De como receber, de como recepcionar esse usuário e de incluí-lo, tá? Que visem aí otimizar os serviços, acabar com as filas de espera, hierarquizar os riscos e propiciar o acesso aos demais níveis do sistema. Comprometer-se com o trabalho em equipe, ou seja, na atenção básica deve-se trabalhar uma rede multiprofissional, o trabalho deve ser em equipe, é enfermeiro, é técnico, é médico, é dentista, trabalhar de forma conjunta, tá? De modo que possa aumentar o grau de corresponsabilidade com a rede de apoio profissional, visando maior eficácia na atenção à saúde. As diretrizes específicas, né, na urgência e emergência, nos prontos-socorro, nos prontos atendimento e na assistência pré-hospitalar e outros. Então, deve-se acolher a demanda dos usuários por meio de critérios de avaliação de risco, para que possa garantir o acesso referenciado aos demais níveis de assistência. Então, deve-se ter a classificação de risco. Comprometer-se com a referência e a contrarreferência, ou seja, de onde esse paciente vem, para onde eu vou encaminhá-lo, tá? Aumentar a resolução da urgência e da emergência e prover o acesso à estrutura hospitalar, transferência segura conforme a necessidade do usuário. Definir protocolos clínicos, tá? Para garantir a eliminação de alguma intervenção desnecessária, respeitando as diferenças e as necessidades do paciente. Na atenção especializada, as diretrizes garantir uma agenda extraordinária em função da análise de risco e das necessidades do usuário. Então, além da agenda normalmente do dia a dia, deve-se ter uma agenda extraordinária para dar prioridade às pessoas, né, que têm risco ou que necessitam de algum cuidado em um horário específico, especial. Estabelecer critérios de acesso identificados de forma pública, incluídos na rede assistencial, com efetivação de protocolos de referência e contrarreferência, que é exatamente aquilo que eu já falei, né? Como eu estou recebendo o paciente, né? De onde ele vem e para onde ele vai. Otimizar o atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em ações diagnósticas e terapêuticas que vão implicar diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação. Definir protocolos clínicos, tá? Para garantir e eliminar intervenções que são desnecessárias, respeitando as diferenças e as necessidades de cada sujeito, cada usuário da saúde. Na atenção hospitalar, como é que devem ser as diretrizes? Então, nesse âmbito, né, na assistência hospitalar, são propostos 2 níveis crescentes, B e A, de padrões para adesão à Política Nacional de Humanização. Então, quais são os parâmetros para o nível B, inicialmente? Então, deve-se ter a existência de grupos de trabalho de humanização, tá? Com plano de trabalho definido. Então, deve ter um grupo, tá, que vai trabalhar essas questões de humanização e eles já devem ter um plano de intervenção bem definido. Garantia de visita aberta com a presença do acompanhante da sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das necessidades do acompanhante. Parâmetros para o nível A. Grupos de trabalho de humanização, já com plano implantado, tá? Garantia de uma visita aberta com presença do acompanhante e de sua rede social. A mesma coisa do nível B, tá? Respeitando aí a dinâmica de cada unidade hospitalar e peculiaridades das necessidades do acompanhante. Então, qual é a diferença do parâmetro para o nível B e para o nível A? É que no nível B, vai ter o grupo com o trabalho definido, tá? Então, eles vão ter esse plano de trabalho definido. Já no nível A, eles já vão ter esse plano implantado na instituição.
A diferença está exatamente aí, tá? No B, ele vai ter um plano definido e no A, ele já vai ter um plano implantado, realizado. No nível B, existência de mecanismo de deshospitalização, visando encontrar alternativa para as práticas hospitalares com os cuidados domiciliares. Então, deve existir formas de capacitar o usuário e a sua rede social, sua rede de apoio, tá, os cuidados domiciliares. Garantia de continuidade de assistência com sistema de referência e de contrarreferência, ou seja, o indivíduo, o usuário, ele vai sair do hospital, para onde eu vou encaminhá-lo para que ele mantenha esse cuidado, tá? Qual é a unidade básica que eu vou encaminhar esse paciente para ele ter o processo terapêutico ainda contínuo, para que ele possa receber ainda assistência? Então, é justamente de onde eu recebo e para onde eu encaminho o paciente. Esse é o sistema de referência e contrarreferência. Parâmetros do nível A. Existência de mecanismo de deshospitalização, visando também contraalternativa para as práticas hospitalares, como também as de cuidados domiciliares do mesmo jeito, tá? Garantia de continuidade da assistência com sistema de referência e contrarreferência. Parâmetros para o nível B ainda, mecanismo de recepção com acolhimento aos usuários, tá? Já no nível A, deve-se ter uma ouvidoria em funcionamento. O hospital deve ter essa ouvidoria. Deve-se ter um mecanismo de escuta para a população e os trabalhadores. E a equipe multiprofissional, com no mínimo médico e enfermeiro de atenção à saúde para seguir os pacientes internados e com horário pactuado para atender a família ou a rede social. Já no nível A, a equipe multiprofissional, com no mínimo médico e enfermeiro também, de atenção à saúde para seguir pacientes que estão internados e com horários pactuados para atender a família ou sua rede social. Então, a diferença aqui está que no parâmetro A teremos uma ouvidoria funcionando, já no parâmetro B, o mecanismo de recepção com acolhimento dos usuários, e a escuta para a população e também para trabalhadores. Ainda falando sobre o parâmetro A, o conselho gestor local com funcionamento adequado deve-se ter, acolhimento com avaliação de riscos nas áreas de acesso, pronto atendimento, pronto-socorro, ambulatório, serviço de apoio, diagnóstico e terapia, e também deve-se ter um plano de educação permanente para trabalhadores com tema sobre humanização em implementação, tá? Ou seja, sempre está capacitando os profissionais quanto às questões de humanização, atendimento humanizado, tá certo? Então, a nossa aula de hoje sobre a Política Nacional de Humanização é essa, bem curtinha, tá? O material estarei disponibilizando na turma de vocês, tá certo? Beijo e até a próxima aula.